perguntar cada papel desse de A4 pode sair mais ou menos 6 distribuídos. Só não vão distribuir caneta. Caneta vamos se emprestar lá mesmo. Mas os papéis, pelo menos, vão estar lá connosco. Esses papéis, qual é o propósito deles? O propósito dos papéis é para escrever as suas questões. Durante a fala do chefe, sei que é uma coisa que não perceberam, então vamos escrever. Assalamu alaikum. A palestra dele, no fim da palestra dele, então aí vão trazer aqui os papéis, vão organizar e sair dos outros. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, vou pedir para alguém parar ali na porta e controlar o ambiente das pessoas que entram. Então, quer sair uma mulher, um homem, não sei o quê, para não se misturarem de qualquer maneira ali na porta. E as mulheres vão usar as casas de banho de cima. Os homens vão usar as casas de banho de baixo. Para não criar congestionamento ali embaixo, homens e mulheres à espera de casa de banho, não sabe quem entra na casa de banho, qual e não sei o que. Vamos evitar isso desde já. Lá em cima tem casa de banho. Então tem que subir lá para ele atender algumas necessidades lá. Eu acho que alguns aspectos importantes antes de iniciarmos o nosso programa já foram puxados aqui. E agora podemos apresentar como é que será o nosso programa. Primeiro teremos a licitação do programa com alguns alunos. O David já chegou? Está o Isete? Está aqui? Então teremos a licitação do Isete, sabe? Não sei se já chegar a tempo. Mas já contar? Pode contar. Tá bom, não sei se haverá para ver ou não. E depois, logo a seguir, vai entrar um pequeno trecho aí, queremos apresentar uma pequena coisa, depois disso, é segredo, por enquanto é segredo. Então vamos apresentar alguma coisa em pequenos 3 minutos, depois segue-se a palestra do chefe. Depois segue a palestra do chefe, que vai levar o seu tempo, que é o orador principal desse assunto. Agora, por força maior, tivemos que também convidar o nosso ilustre chefe ali, chefe David. Terá uns 5, mas no final, para fechar, só para aconselhar, não fechar o programa, mas para aconselhar os alunos, né? Vimos essa necessidade dele falar um pouco do conhecimento e nos aconselhar como é que a gente tem que ser enquanto estudantes. Então ele vai falar isso em 5 minutos. Depois, a intervenção do nosso magno chefe aqui, como a Miriam, como é que é? Da mesquita. Como dono da mesquita. Ele, como dono da mesquita, vai ter alguma palavra aí assim, para também nos deixar chamar. Então, para não levar muito tempo, eu vou convidar o nosso aluno, o nosso chefe, para ler alguns ayatos do Alcorão Sagrado.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Depois desse Usa este aqui, deixa desse, para não haver interferência. Ao invés de usar este, deixa o Rahman, usa lá somente este. Deixa lá aquele para não haver interferência, talvez. eu tenho aqui duas pessoas que eu queria mais uma vez não me cansar de falar sobre elas por causa do seu esforço, um deles, para vocês saberem, as pessoas todas saberem o que está acontecendo. Se calhar nos outros dias estávamos só entre nós. Então, queria aqui abaixo o fato de vocês testemunhassem o trabalho de muitos alunos que está entre nós, fez durante um período muito curto. E ele fez esse trabalho em casa, fez esse trabalho fechado umas portas assim. Essa pessoa chama-se, apesar de ele não gostar desse nome, eu gosto de chamar ele de nome de original, esse outro nome emprestado. É Paulo, seu pai é português, Paulo, Manuel, Francisco Manuel. Então eu peço a presença dele aqui, para vocês verem. O corpo dele não combina com a cabeça dele. É muito ruim, mas a cabeça dele é bonita. É gorda. Para daí, aqui no meio. É pena que ele já casou. Se eu não tivesse medo de esposa dele, diria que é pá. Está aqui um homem para vocês procurarem casamento. É inteligente, como dizem os brasileiros, é inteligente para caramba. Então, este senhor, agora ele titula-se de Julaimi. Masha Allah. Alhamdulillah, quando nós começamos o Instituto, na altura chamávamos como? O nome é Jardim, não sei, do Alcorão, né? Era na Praça Jardim do Alcorão, começamos aqui mesmo. Então, foi um dos alunos dele. E na altura tinha 5 justos, eu me recordo muito bem quando ele.
Então, pelo menos já não fazia isto. Já memorizou aqui mesmo. Então, vamos seguir o exemplo deles. O exemplo deles. Seguir o exemplo deles. E ele está trabalhando. Só quero dizer uma coisa aos mais jovens. Ele, na altura, desde que começou a estudar, trabalha desde 8 anos. Fazia emprego de empresa, escola, depois tem algumas fotografia dele. Então, ele mesmo procura o seu campo, mesmo assim procura o conhecimento e conseguiu fazer esta memorização desde o curso dele em casa, estudando sábado e domingo. Sábado e domingo. Não é possível, meus irmãos, a gente fazer isto. Não é novidade, não é nada. E não é só coisa para homem. Mulher também pode fazer, mas existe bem decidida para pertencer a esta classe dos que memorizaram bem o nosso campo da área. Então, nós só queríamos apresentar a ele, honestamente, dois grupos. Até a gente promoveu ele para começar a estudar os outros. Então, já faz parte um pouco do corpo dos mágicos, já vai ter colocado. Então, respeite, considere, quando é que você vai dirigir esta? Vai acertar. Temos que procurar uma mesquita. Já procurar uma mesquita deve ser obrigatoriamente deste ano. Tem que dirigir. Porque se não dirige, vai esquecer. Não dirige, vai esquecer. Então, vamos procurar uma mesquita para ele. O outro aluno é o Diego que está aqui. Achou? Tá. Bom? Tem comunicado. Tem medo de ser conhecido. Você ganhar tem medo de ser conhecido. Tem que dirigir para o على كل حال só queria apresentar esses dois indivíduos que marcaram a história do Instituto desses anos, de 2022 até hoje. E temos muitos outros, são muitos outros. Tem a Dora Palha, que está onde ele? Quando anda cá? Este grupo eu não gosto de deixar uma coma. Até eu fico a pensar que os magrinhos são bons. Esse grupo também bateu o recorde com a idade dele. É muito esforçado, alhamdulillah. Deixa eu ver Jesus. Cinco doses. Ele entrou nesse ano. E conseguiu fazer esses doses. Tinha quantos doses ele temos? Estava ainda no segundo doze. Mas pela idade, ele conseguiu fazer 5 doses agora. Não quero mostrar aqueles outros que já têm a idade um pouco avançada. Ele me surpreendeu por causa da idade. Temos que considerar também esta capacidade. Isto nos sábados e domingos, levando as crianças a estudarem todos os dias. Eu acho que em menos de 2 anos poderiam conseguir memorizar. Mas ainda não temos esse processo de estudarem todos os dias, de segunda a sexta-feira. Se tivéssemos, a ideia é fazer as coisas. Então, vamos encontrar a vez de criança. É o único ponto da instituição. Vamos incentivar a criança, vamos ainda motivar para que ele continue a trabalhar. Neste ano aqui, você tem que fazer mais
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال أيام سوف نستقبل ضيفا كريما عظيما من ضيوف الرحمن، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر التلاوة، شهر المغفرة، شهر الصبر، شهر صلة الأرحام. Respeitosos irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar gostaria de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o dono deste universo todo, aquele que criou este universo sem apoio de ninguém, sem apoio de nenhum parceiro. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame as suas bênçãos para o nosso querido amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que estas bênçãos se estendam para os seus companheiros, seus familiares que o seguiram verdadeiramente, assim como também para todos os muçulmanos, e com especial atenção aqueles que seguem as tradições do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dizia eu que dentro de dias estaremos recebendo um hóspede nobre e grande, dentre os mais abençoados hóspedes de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é nada mais, nada menos que o mês de Ramadã. Este é o melhor hóspede que nós temos. Normalmente, quando nós recebemos uma ligação, uma chamada telefônica, dizia eu que normalmente quando recebemos uma chamada telefônica de um familiar, de um amigo ou colega dizendo que vem nos visitar, a nossa maior preocupação é organizarmos a nossa casa, fazer uma boa limpeza e confeccionarmos o melhor alimento que nós temos guardado em nossa casa. Ou vamos até fazer compras para satisfazer o coração do nosso hóspede, para que se sinta bem aconchegado, bem acomodado e alojado, para que este hóspede um dia venha sentir saudades e desejos de querer voltar novamente para a sua casa, em visita. Então o Ramadã não é nenhuma exceção que não venha neste momento porque não me encontro em casa. Você arranja alguma desculpa qualquer, mas quando se trata do hóspede de Allah, que é o quarto pilar do Islã, nós não temos como fugir, não temos como negar em receber este nobre e grandioso hóspede de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Ramadã. É muito triste este hóspede de Allah subhanahu wa ta'ala chegar em nossas vidas, chegar em nossas casas e encontrar-nos todos nós bagunçados. O irmão não fala com seu próprio irmão de sangue, de pai e mãe, vivendo na mesma casa.
compartilhando a mesma mesa no tempo de quebrar o iftar. O pai não fala com os filhos, a filha não fala com a mãe, o sobrinho não fala com a tia e vice-versa. E por aí vai. Todos estando a residir na mesmíssima casa. E o Ramadã veio ali nos visitar. Para mais tarde, dentro de 30 dias ou 29 dias, de acordo com a visualização da lua, o Ramadã voltar. E quando este Ramadã for a voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai fazer um relatório mensal. O relatório dos 30 dias que ele permaneceu em nossas vidas, ou 29 dias que ele ficou conosco. Este relatório pode ser a favor ou contra nós. Então, depende daquilo que a gente pratica no mês de Ramadã. O Ramadã está a assistir tudo. Vocês estão na mesma mesa, fingindo estarem bem quando não estão. As pessoas não se falam. E receberam este grandioso mês. O mês, conforme nós dissemos em árabe, quando fizemos a abertura do nosso encontro, o mês de perdão. O mês em que as pessoas devem fazer o istighfar e pedir o tawbah, voltar-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, isto não acontece. Mas quando é um hóspede, a gente organiza bem a nossa casa, fica bem limpa. E quando é hóspede de Allah, espiritualmente não estamos preparados, nem mentalmente. Os nossos corações estão cheios de nódoas, cheios de manchas. Manchas e nódoas ficam nos corações nossos quando nós temos algum rancor, sentimos ódio para alguém. Quando nós pecamos constantemente, os nossos corações acabam ficando com manchas, com manchas, com manchas, até que o coração todo ele fica sujo de manchas. O coração todo fica preto por causa do nosso pecado, do nosso rancor, do nosso ódio para com um irmão nosso, independentemente da sua religiosidade, é ou não muçulmano. Nós, como muçulmanos, não podemos criar intrigas. Temos que saber respeitar, considerar e pedirmos perdão uns aos outros. Só assim podemos receber de mãos abertas, com o coração puro e salvo de nódoas, a este nobre hóspede de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Ramadã. Era o hábito do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegasse o mês de Ramadã, concentrava os seus companheiros e dizia o quê? Innahu qad ataakum shahru Ramadã. Por certo, chegou até a vós o mês de Ramadã. Shahrun yujawwidu Allahu bihi ala ibadihi. O mês em que Allah subhanahu wa ta'ala é mais generoso para com os seus servos. Allah é generoso por essência, mas quando chega o mês de Ramadã, Allah aumenta a sua generosidade para com os seus servos. Wa yunazzilu ar-rahma. E este mês de Ramadã, quando chega o mês de Ramadã, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia o quê? Wa yunazzilu ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala faz descer dos seus a sua misericórdia, a sua bondade, a sua misericórdia, as suas bênçãos. Wa yahuttu al-khataya. Como também Allah subhanahu wa ta'ala limpa os pecados, expia os pecados das pessoas, ou seja, perdoa, para a gente podermos se perceber melhor. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados das pessoas quando chega o mês de Ramadã. Não que em outros meses ele não perdoa, mas o Ramadã perdoa mais ainda.
وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ. E Allah atende às súplicas das pessoas quando elas o suplicam, quando elas o rogam, pedem apoio, pedem ajuda a Allah está livre, Pai, está pronto para atender o nosso chamado, o nosso chamamento, as nossas súplicas. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Este é o conselho do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, falando para os seus companheiros, as-sahaba: fa'arullaha min anfusikum khaira. Portanto, mostrai a Allah subhanahu wa ta'ala o melhor de vós mesmos. Isto é, quando chegado o mês de Ramadã, meus irmãos, meus companheiros, e este conselho vai para todo o ummatul Islam, para toda a humanidade muçulmana, para toda a nação muçulmana, mostrai a Allah subhanahu wa ta'ala o melhor de vós mesmos. Como que você vai mostrar a Allah subhanahu wa ta'ala o melhor de ti? É colocando em prática as boas ações, as boas obras. O salat, em primeiro lugar, não pode falhar. As 5 orações diárias não podem falhar. Respeitar os pais. Se eles vivem um pouco distante do seu bairro, faça em vida esforços de visitá-los com frequência. Não tens como ir naquele dia porque estás enfermo, estás incomodado, a saúde não está good, não está boa. Pegue no telefone, ligue para os seus pais. Não admita que passe um dia sequer sem que você visite os teus pais. Não há no dunya o melhor ibada, a melhor adoração aqui no dunya que ultrapasse você estar bem com os teus pais. Depois do salat, não existe. Depois dos 5 pilares, não existe uma outra adoração melhor que ultrapasse você estar bem com os teus pais, visitar com frequência os teus pais. É a partir dos teus pais, depois de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, que terás o alcance do Jannatul Firdaus al-A'la. A melhor porta que existe no Jannah, qual é? Existem 8 portas no Jannah, 8 portas em que os muçulmanos irão poder passar lá. Tem a porta de salat, vão passar aquelas pessoas que faziam salat com frequência. A porta do zakat, a porta do siyam, ou som, jejum, a porta do jihad, a porta de birrul walidain, compaixão ou bondade para com os pais. Esta é a melhor porta que existe no Jannah, dentre as 8 portas que Allah subhanahu wa ta'ala criou lá. A melhor porta do Jannah é birrul walidain, a bondade para com os pais. Por quê? E por que não é o salat a melhor porta? Isto fica como um TPC para vocês. Façam o zakat, tiram a caridade, o sadaqa, o zakat. Visitem os orfanatos, passem as vossas mãos sobre as cabeças dos órfãos, alimentem os órfãos, alimentem as pessoas que esmolam pelo caminho, tendo condições, não é uma obrigação. Leiam o Coran no mês de Ramadã, façam o Qiyamul Layl, o salat noturno, quando chegado o mês de Ramadã, e entre várias outras boas ações que a gente deve colocar em consideração no mês de Ramadã. E o melhor ibada, a melhor adoração que acontece no mês de Ramadã, para além do jejum, que é o primeiro, o segundo é a recitação do Coran. Todos ibadat, o melhor depois do próprio jejum é a recitação do Coran, porque foi este mês de Ramadã em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Coran. Entre ler o Coran de dia no mês de Ramadã
e ler de noite no mês de Ramadã, também aqui há prioridades. Há aquilo que é melhor, aquilo que está em vantagem. Se formos a ver o Corão, que foi revelado no mês de Ramadã, em que parte do tempo foi revelado o Corão? De dia ou de noite? Claro que foi de noite. Então, a pessoa que recita o Corão de dia no mês de Ramadã e a pessoa que recita depois de Maghrib, entrou Maghrib indo para lá até o tempo de Salatul Fajr, esta pessoa tem mais recompensa do que a pessoa que recitou o Corão de dia no mês de Ramadã, porque foi de noite do mês de Ramadã ou na noite do mês de Ramadã em que o Corão foi revelado. Logo, há mais recompensa para quem for a recitar o Corão na noite do mês de Ramadã. Isto é uma aula, vocês são alunos, têm que fixar nas vossas mentes. Respeitosos irmãos, conforme vinha dizendo que este Corão foi revelado na noite de Ramadã, este Corão não foi revelado de uma única vez para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi revelado de forma gradualmente, ou seja, paulatinamente, pouco a pouco. Pela primeira vez em que o Corão é revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, foi revelado de uma única vez. O Corão é tirado do Lawhul Mahfuz. Lawhul Mahfuz é a mãe de todos os santos livros que existem aqui no mundo, os livros celestiais. Lawhul Mahfuz, muitas das vezes nós traduzíamos o quê? Ou traduzimos como se fosse uma tábua, porque Lawh em árabe significa tábua, não é? Então a tábua do destino, mas essa tal tábua é um livro. Então tudo quanto foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala, o seu destino encontra-se registrado naquele livro chamado Lawhul Mahfuz. Então o Corão também estava registrado naquele livro chamado Lawhul Mahfuz. Depois daí, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua ordem, revelou aos anjos para que tirassem de uma única vez os 30 juzos, 114 suratas, 6.236 versículos do Lawhul Mahfuz de uma única vez para o Baytul Izzah. Lawhul Mahfuz encontra-se após o sétimo céu. Depois do sétimo céu, nós sabemos todos que existem 7 céus, não é? Depois dos sétimos céus, o que é que existe? Existe Al-Kursiyo, existe a cadeira. A cadeira que existe lá, de acordo com Ibn Abbas, huwa mawdi'u qadamayillah subhanahu wa ta'ala, é o local onde Allah subhanahu wa ta'ala coloca os seus pés. Este Kursi, da forma que é grande, você poderá levar os 7 céus, todos os 7 céus. Estão a ver o tamanho desses céus, o quão são enormes? Você leva todos os 7 céus, colocando no Kursi aquela cadeira que está depois do sétimo céu. É como se tivesses levado um anel e ter deitado no deserto. Quem vai achar esse anel? Um deserto, só vê-se areia. Você levar este teu anel, arrancar o seu dedo e deitar para o deserto, você vai procurar, nunca mais vai ver este anel. Isto para dizer que estes 7 céus todos juntos não equiparam, quer dizer, não chega a nenhum por cento sequer da grandeza daquela cadeira que nós chamamos Al-Kursi, ou conhecido por Kursi. Depois deste Kursi existe Bahrun, existe água, existe mar,
estamos a ver o mar no oceano. Então lá também existe o oceano, existe Bahr, aliás. Depois do Bahr é que vem o quê? O Arshullah, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E não há nenhuma criatura mais grande, enorme aqui no mundo que ultrapasse a criatura de Allah conhecida por Arsh, o trono. Esta é a criatura mais grande de todas as criaturas feitas ou criadas por Allah subhanahu wa ta'ala, Arshullah. Depois de Arsh vem próprio Allah subhanahu wa ta'ala, e depois de Allah não existe nada, é somente Ele. Como Allah subhanahu wa ta'ala se encontra, a gente não sabe. Se está deitado, se está de pé, se está sentado, se está encostado, Allah, ninguém sabe, honrados irmãos muçulmanos e minhas irmãs, ninguém sabe, ninguém tem este tipo de conhecimento. O mais importante é nós crermos que Allah se encontra estabelecido sobre o seu trono. Como? A gente não sabe e nem deve se perguntar, porque senão vamos cair no bid'ah, vamos cair no shirk. Evitemos esse tipo de perguntas. Ninguém sabe. Então, queria dizer que este Lawhul Mahfuz encontra-se no trono de Allah. Depois dos 7 céus, você tem que andar mais 500 anos para encontrar o Kursi. Depois do Kursi, anda 500 anos para encontrar o Bahr, o mar. Depois disso é que você vai encontrar o Arshullah. Então, o Lawhul Mahfuz está preservado, está bem protegido no Arshullah. Se é por cima de Arsh, se é por baixo de Arsh, al-ilmu inda Allah. Quem sabe melhor se este Kursi ou este Lawh está por cima do trono ou por baixo do trono? Quem sabe melhor é Allah. O mais importante é crermos de que este Lawhul Mahfuz, a mãe de todos os santos livros, se encontra no Arsh de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Corão estava lá. Só queria vos contextualizar um bocado. Então o Corão foi revelado numa única noite, no mês de Ramadã, na última dezena do mês de Ramadã. De acordo com os sábios ou exegetas islâmicos, foi revelado na noite de 21, ou na noite de 25, ou na noite de 27. Estas 3 noites o Corão foi revelado para o Baitul Izza de uma única vez. Baitul Izza é uma casa que se encontra aqui no céu mais próximo da terra. Este céu que a gente consegue ver a olho nu, tem uma casa conhecida por Baitul Izza. Estão a ver a casa sagrada que se encontra em Makkatul Mukarrama, o Kaaba. Então, lá nos céus tem uma casa semelhante, que nem aquela de Kaaba. Tem uma casa semelhante aqui no primeiro céu e no último céu. No último céu chama-se Baitul Ma'mur, onde todos os dias circundam lá 70.000 anjos diariamente. Desde a criação deste universo, Allah criou lá uma casa chamada Baitul Ma'mur, que significa a casa povoada. É povoada por quem? Pelos anjos, que vão constantemente, diariamente, todos os santos dias, são 70.000 malaicas, anjos. Quando saem, o dia a seguir, entram também 70.000 anjos, diferente daqueles que fizeram a circundação no dia anterior. E assim por diante, assim vai. Não repetem nunca. Os primeiros anjos que fizeram a circundação, os 70.000 anjos, jamais voltarão até o dia de Qiyamah. Os segundos também jamais voltarão até o dia de Qiyamah. Assim por diante. Já imaginou quantos anjos não existem no mundo? São bilhares e trilhares incontáveis, imensuráveis. Pois eles não repetem aquele tipo de adoração ali. Então, essas casas que se encontram nos céus é a mesmíssima casa que se encontra aqui, quase aqui no Dunya. É um só exemplo, pode ser não a mesma coisa, mas uma semelhança. Então, aqui no céu mais próximo da terra, existe uma casa chamada Baitul Izza, onde o Corão, quando foi revelado na noite do Qadr, na noite da glória ou do poder,
foi deixado ali, foi preservado ali, protegido ali. Só depois dali é que o Coran começou agora a descer para o mundo, para a dunya, de forma gradual, pouco a pouco, de acordo com as necessidades do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi revelado pausadamente para facilitar também a memorização dos muçulmanos. Os muçulmanos que existiam na época, os sahabas, para poderem ter facilidade também de memorização. Se este Coran fosse revelado todo de uma única vez, seria muito pesado eles poderem memorizar o Coran. Por isso era revelado de forma paulatina. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. E revelamos o Coran de uma forma dividida, para que possais recitar para as pessoas de forma pausada. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. E fizemos descer este Coran gradualmente. Isto era para facilitar os sahabas memorizarem. Também, quando o profeta tivesse necessidade, Allah revelava o Coran. Não só para não deixar o profeta durante muito tempo sem revelação, porque se Allah tivesse revelado de uma única vez, pronto, já era, já acabou. O profeta praticamente iria se sentir abandonado. Então, o Coran tinha que descer paulatinamente. Aquilo acabava refrescando o imã do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele acabava ficando mais confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala não o esqueceu, sempre se recorda dele. Então são esses três motivos, e pode haver mais motivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala foi revelando este Coran de forma pausada ou gradualmente. Respeitosos irmãos e minhas irmãs, dizia antes que este hóspede tão grandioso que se avizinha, dentro de dias estará conosco em nossas vidas, não pode nos encontrar com mágoas, não pode nos encontrar com raivas, ódios nos nossos corações. Temos que limpar isto de nós. Fica feio este Ramadã nos visitar enquanto a gente não pega no Mus'haf para ler o Coran. Fica feio este Ramadã nos visitar enquanto a gente não acorda nas noites, pelo menos uma vez por semana, acordarmos nas noites para orar. Fica feio nos encontrar este Ramadã enquanto não nos falamos. Desperdiçamos a chance também de sermos perdoados. Sabem que por semana há dias específicos em que Allah subhanahu wa ta'ala manda abrir as suas portas do Jannah. Em todas as segundas e quintas-feiras, Allah ordena os seus malaicas, os seus anjos, para que abram as 8 portas do Jannah. Com qual intuito? Para que as pessoas possam ser perdoadas. Mas há uma pessoa que nunca será perdoada: aquele que tem rancor para com seu próprio irmão. O hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado ou que é nos contado por Abu Huraira e que foi autenticado por Imam Muslim, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. São abertas as portas do Jannah nas segundas e nas quintas-feiras.
e são perdoadas todas as pessoas desde o momento que não cometam o shirk, desde o momento que não atribuam parceiros falsos ou qualquer tipo de parcerias a Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, na sua criação, no seu rizq e em tudo que Allah subhanahu wa ta'ala fez e faz. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. São perdoados todos esses, excepto uma pessoa que não fala com seu irmão, que tem ódio para com o outro. Por mais que alguém venha e diz para ele Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ele não quer responder, ainda continua guardando as suas mágoas, rancores e tudo. É um perverso este, é um shaitan em pessoa. Este tipo de pessoa não será perdoado. Se ambos tiverem o mesmo tipo de coração, este não quer e o outro também não quer começar a falar com outro, então Allah subhanahu wa ta'ala ordenará dizendo fayuqalu, e é dito, quem diz é Allah, ordenando a quem? Aos seus anjos, andiru hadaini hatta yastaliha, por 3 vezes. Aguardem, enquanto vocês perdoam os outros, enquanto vocês perdoam os outros e vão entrando no meu Jannah, a estas 2 pessoas vocês não devem perdoar. Esperem, aguardem até que eles façam as pazes, aguardem até que elas se reconciliem. Só depois de se reconciliarem, estas 2 pessoas é que também terão o perdão de Allah e serão introduzidos no seu mais alto nível do Jannatul Firdaus al-A'la. E é chegado o mês de Ramadã, mesmo assim a gente não quer aproveitar as dádivas de Allah, as misericórdias de Allah, a generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Deixamos passar, desperdiçamos-los ou desperdiçamos-las. Então temos que rever o nosso imã, temos que rever a nossa fé, honrados irmãos e honradas irmãs e digníssimas irmãs. Temos que voltar para trás. O melhor dentre vós, o mais próximo dentre vós para Allah é aquele que inicia saudando o seu irmão muçulmano, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De acordo com o hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awla an-nasi billahi man bada'ahum bis-salam. O mais próximo de Allah dentre vós é aquele que inicia saudando o seu irmão com um salam, dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o melhor, este é o mais próximo de Allah. Isto quer dizer que, o quê? Que Allah dará suas misericórdias sobre esta pessoa, sobre este seu servo. E você que não quer iniciar, vais perdendo as dádivas, as misericórdias de Allah, o perdão de Allah. Se você não sabe perdoar, Allah também não te perdoa. Há de ser muito difícil você ser perdoado por Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tenham piedades, saibam perdoar os nativos da terra, os residentes da terra. Isto, perdoem-se entre vós, porque só assim aqueles que vivem nos céus, os malaicas, Allah subhanahu wa ta'ala, também vos perdoarão. Fora isso, dificilmente serão perdoados por Allah. Temos que saber nos perdoar. Então vamos aproveitar este mês para a gente limpar as nossas mágoas, limpar as nossas nódoas. Voltando um pouco, como todos sabem, o nosso Nabi, após a sua profecia, viveu 13 anos em Makkatul Mukarrama. Foi dada a profecia aos 40 anos. Viveu mais 13 anos em Meca. Saiu aos 53 anos para Medina. Emigrou-se por causa das perseguições que ele tinha e seus sahabas. Muçulmanos ficaram 3 anos consecutivos, quando eram perseguidos, a comerem capim, a comerem folhas,
a comerem tripas e a comer a pele de um boi quando é retirado, é esfolhado aquela pele. Deitavam os Quraysh, aqueles kufares, deitavam a pele fora. Os muçulmanos iam em busca daquela pele para servir de caril, fazer de caril. Você e eu, quem passou por isso? Os muçulmanos eram torturados 3 anos consecutivos, a morrerem, parece o palapata, de qualquer maneira. Encontrar folha de maçaniqueira, ali uma maçaniqueira, arrancar as folhas para começar a comer, como se de um cabrito se tratasse. Não ter onde cair morto. Até que se sentiram obrigados a fugir da sua própria terra que lhes viu a nascer. Foram para Madinatul Munawwara. Nessa época, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha 53 anos de idade. O primeiro ano que ele chegou, logo o segundo ano, no mês como este que estamos a vivenciar agora, no mês de Sha'ban, é quando foi decretado o jejum do mês de Ramadã. Porque nessa altura os muçulmanos observavam o jejum no 10º dia do mês de Muharram, o primeiro mês do calendário islâmico. Observavam os jejuns em 3 dias de cada mês. Ayyamul Bid, as noites de lua cheia. É assim como se jejuava na altura. Então, quando chega o segundo ano de Hijra, o segundo ano de imigração, isto em Medina, no mês de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que os muçulmanos passassem a jejuar. Mas mesmo assim, quando chega o Ramadã, depois de Sha'ban é Ramadã. Quando chega o Ramadã, uma vez que ainda não tinham feito aquele jejum com intensidade durante 29 ou 30 dias, então era um pouco pesado para eles. Quem quisesse, não era imperação alguma, quem quisesse jejuava até completar os 30 dias, e quem não quisesse jejuar os 30 dias ou diariamente jejuar, também não era problema algum, não jejuava. No entanto, em detrimento de não jejuar, tinha que alimentar um necessitado pelos dias que ele não jejuou. Exemplo concreto. Hoje é Ramadã. Um exemplo. Eu tenho condições de alimentar um necessitado e sinto-me que, não vou conseguir jejuar. Então, decidi a não jejuar. Mas no lugar de não jejuar, para a pessoa não pecar, quando entardecesse, tinha que alimentar um necessitado. Logo, é como se fosse, logo parecia que ele tivesse jejuado quando não. No entanto, o melhor sempre foi para aquelas pessoas que sempre jejuaram. Mais tarde é quando Allah subhanahu wa ta'ala então decreta, dizendo: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quem de vós testemunhar ou vivenciar o mês de Ramadã, falyasumhu, que jejue. Então passou a ser obrigatório, mesmo tendo condições para alimentar um pobre, um necessitado, já não era aplicável. A pessoa tinha que obrigatoriamente observar o jejum. Está claro? Nirueke? Continuamos? Respeitosos irmãos, vou falar um pouco, depois de termos feito estas notas introdutórias sobre o mês de Ramadã, vou falar um pouco agora das virtudes que este mês de Ramadã carrega, ou que ostenta. O mês de Ramadã ostenta várias virtudes imensuráveis, e nós não vamos conseguir trazer aqui todas estas virtudes numa única palestra, mas vamos falar daquelas que nós preparamos para o nosso dia de hoje, bi'idhnillahi ta'ala. Uma dentre as virtudes do Ramadã, já falamos, que é a própria revelação
do Coran, só pelo facto de Allah subhanahu wa ta'ala ter revelado o Coran neste grandioso mês de Ramadã que se avizinha, já é uma grande virtude, não há mais outra grande mais que esta. O Coran que a gente recita, que serve de nosso catálogo de vida, foi revelado no mês de Ramadã, na última dezena do mês de Ramadã, de Lawh al-Mahfuz para Baytul Izza. E do Baytul Izza, pela primeira vez que o Coran começou a chegar na terra, para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Surat al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, até 5 versículos, também foi revelado no mês de Ramadã. As duas revelações, tanto de Lawh al-Mahfuz para Baytul Izza, todo o Coran completo, no mês de Ramadã, e de forma gradual de Baytul Izza ila Dunya ou ila al-Ardi, para a terra, também foi revelado no mês de Ramadã. As duas revelações. Então, é uma grande virtude. Uma dentre as grandes virtudes é a revelação do Coran no mês de Ramadã. O nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Man suama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quem for a jejuar o mês de Ramadã imanan, com toda convicção, com toda fé, com todo iman, wa ihtisaban, e ter fé e acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala o irá recompensar pelo jejum feito por ele, غفر له ما تقدم من ذنبه, será perdoado todos os pecados que terão já passado. Atenção, aqui há uma condição. Se você simplesmente jejuar e não acreditar que Allah vai te pagar por aquilo que você está a fazer, pelo esforço de jejuar, Allah não vai te dar nenhuma benção, não vai te pagar absolutamente nada, porque você não está a confiar nele. A condição aqui para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os pecados que você cometeu atrás, nos anos transatos, é que você, para além de jejuar, deve crer em Allah, acreditar e confiar em Allah de que vai te recompensar, vai te pagar. Com esta convicção, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os teus pecados. Fora isso, Allah não irá perdoar os teus pecados. Vai é indiano, né? Bai indiano. Irmão, então para a irmã, behen. Vamos bater todas as línguas. Não vai te perdoar bai e behen. Então, temos que ficar atentos nisso, honrados irmãos. Man suama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Quem for a jejuar um dia só, este jejum, seja nafl é aquele jejum que a gente faz ou observa nas segundas, nas quintas, ayyam al-bid, yawm arafa, yawm ashura, qualquer tipo de jejum que tu fores a observar, sobretudo quando for de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar. Allah distancia o seu rosto do fogo do inferno a um espaço de 70 anos. A uma distância de 70 anos. Quando você jejua com toda sinceridade, é haramo você entrar no fogo do inferno. A sua cara não provará, não testará o inferno de Allah. E a distância entre ti e o inferno de Allah será de 70 anos. É uma distância enorme. Você não vai sentir nem aquele vuque, aquele vapor de fogo. Este é o significado deste hadith. E aqui o nosso Nabi estava a aconselhar as pessoas que observavam mais o que? O somo nafl, o jejum não obrigatório, o jejum facultativo. O que fará quando você for a observar o jejum obrigatório? Talvez até venha ultrapassar os 70 anos, quem sabe? Wal-ilm inda Allah. Allah sabe melhor. E por mais que sejam mesmo 70 anos, não é brincadeira.
Não é fácil honrar os irmãos muçulmanos. Então aproveitemos jejuar o mês de Ramadã. Não façamos brincadeiras. Uma dentre as virtudes do mês de Ramadã é que este mês de Ramadã, só quando observado o salat noturno na última dezena do mês de Ramadã, aquele que a gente sempre tenta não desperdiçar, o Laylatul Qadr, é como se alguém tivesse adorado Allah subhanahu wa ta'ala durante toda a sua vida. Quem de nós aqui tem 80 anos aqui na mesquita? Nenhum. Só pelo facto de você acordar naquelas últimas 10 noites em busca do Laylatul Qadr. O Laylatul Qadr passa em noites ímpares, 21, 23, 25, 27 e 29. Estas 5 noites. E como que você vai procurar? Tem que rezar na noite de 20 para 21. Rezar na noite de 22 para 23 e não o inverso. Você não pode rezar de noite de 21 para 22. Não estás à busca de Laylatul Qadr. Porém, acabas ganhando recompensa porque você está a orar, está adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se por acaso Allah subhanahu wa ta'ala te agraciar e tu conseguires aquela noite de Laylatul Qadr numa destas noites, a sua recompensa é equiparada a 83 anos e 4 meses de ibadah. 83 anos e 4 meses de adoração. Até mais. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Laylatul Qadri khairun. Está no grau superlativo. Khairun min alf shahr. A noite do Qadr, a noite da glória, a noite do poder é melhor do que 1000 meses. Quando feito o cálculo, 1000 meses é equivalente a 83 anos e 4 meses. E aqui Allah está a dizer Khairun min, é melhor do que, logo o Laylatul Qadr passa dos 83 anos. Quem sabe quantos anos? É Allah. É Allah. Então envidemos esforço quando chegar o mês de Ramadã, não desperdiçarmos aquelas 10 noites. O meu conselho não é só procurar o Laylatul Qadr, rezemos todas as noites. Se você conseguir alcançar Laylatul Qadr, fabihi wa ni'ma. Se não conseguir, fabihi wa ni'ma. De qualquer jeito, tu terás recompensa. Serás recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele nunca irá nos trair. Uma das virtudes do mês de Ramadã é que naquela noite é calma. Salamun hiya. Allah subhanahu wa ta'ala diz: a noite de Laylatul Qadr é paz. Quando se diz que é paz total e absoluta, completa, não existe nem ladroagem. Ninguém vai sofrer de roubo em casa. Ninguém será assassinado naquela noite. Ninguém passará por nenhuma situação detestável na noite de Laylatul Qadr, porque é promessa de Allah. Salamun hiya. Essa noite de Laylatul Qadr é coberta de paz. Não existe bandidagem. Não existe malandroagem. Não existe absolutamente sequer nada feio. Você vê que a noite é calma. Um dos sinais de Laylatul Qadr. A noite é muito calma, serena. Não faz ventania. Pode até chover, mas sem fazer ventania. E se for a chover, não há de ser uma chuva torrencial. E este é um dos grandes sinais da passagem naquela noite do Laylatul Qadr, a chuva. Aquelas estrelas cadentes que a gente tem observado a cair, como algo, como se estivesse a cair uma estrela a correr. Vocês nunca hão de ver na noite de Laylatul Qadr aquilo acontecer.
Alguns ulamás dizem que as estrelas ficam poucas, até contáveis, e outros dizem que ficam muitas. Isto é divergência entre ulamás, mas fica calmo. Há frescura que chega a um certo nível de você não precisar de ligar o seu mukayyaf, o seu ar-condicionado, nem o seu ventilador. Não haverá necessidade. Por isso Allah diz o quê? Salamun hiya. Tudo o que é do bom acontece naquela noite. E ao amanhecer, tu poderás notar de que ontem aquilo que aconteceu, então é verdade. Salamun hiya vai terminar quando? Esta paz? Hatta matla'il fajr. Essa noite é de paz até o amanhecer. Isto é, quando for amanhecer, você também tem alguns sinais que provam que a noite anterior foi a noite de Laylatul Qadr. Quais são os sinais? A lua não sai com seus raios solares. O sol, aliás, desculpem. O sol não sai com seus raios solares, não brilha. O sol fica enfraquecido, fica um pouco avermelhado, amarelado e sem brilho. Por quê? Porque no momento em que o sol tende a sair, está a sair, é no mesmo momento em que, depois de Salatul Fajr, de tanto encher malaicas aqui na terra, da noite de Laylatul Qadr, enchem malaicas, anjos, o mesmo número de todas as pedrinhas que existem na terra, ou mais. Está a ver pedrinhas, essas britas que a gente constrói as casas, as pedrinhas que estão aqui nas ruas, pelas estradas, todo mundo junta pedrinhas que estão aqui na terra, pedrinhas que estão no oceano, debaixo do mar. Juntar todas essas pedrinhas, os malaicas chegam a atingir aquele número ou mais. Este hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A terra fica muito pesada na noite de Laylatul Qadr. Por causa de quê? Por causa de enchente de anjos. A terra acaba ficando muito pesada. Então, eles começam a voltar para os céus no tempo de Salatul Fajr. Então, como são muitos, vão de forma gradual, paulatinamente, e o sol, quando tenta nascer, não tem aquela velocidade toda, aquela força que tem saído com raios solares, por causa da existência dos anjos e por causa das suas asas, acabam cobrindo todo o quê? Todos os raios solares do sol, e o sol acaba ficando enfraquecido. Então, se forem a ver o sol a nascer com muito fraco naquele dia, então saibam de que a noite anterior foi o Laylatul Qadr. Este é um dos privilégios, é uma das virtudes deste mês. Neste mês, honrados irmãos muçulmanos que se avizinha, todos aqueles lúciferes são acorrentados. São acorrentados. Os shayatin, os demônios, sobretudo os mais poderosos, os mais bárbaros e perversos, são acorrentados, porque não são todos os shayatins que são acorrentados. Senão a gente não pecava no mês de Ramadã. Temos acompanhado que o Shaitan no mês de Ramadã é acorrentado, não é? Não são todos que são acorrentados. Você está no Salat, em pleno mês do Ramadã, em pleno dia do mês de Ramadã, você está perante o Salat. Mas e de repente, você começa já a viajar, pensar na sua refeição que você deixou na mesa. Não chegou a ter a sua refeição porque ouviu o adhan e correu para a mesquita para ir ter o Jamaat. Você teve suas reuniões, você acabou cancelando o seu programa. O Shaitan te aparece no Salat, começa a te ludibriar, começa a te criar problemas na sua cabeça, te desviar para você pensar na reunião que você tinha marcado, que você agendou, pensar no teu caril de feijão, teu coçado de galinha que você deixou aí em casa com seu madranga,
ou com sua madranga, tanto faz. Então, e isto está a acontecer quando? No mês de Ramadã, enquanto a gente está a observar o jejum. No mês de Ramadã, nós conseguimos mentir. Vamos aí, só porque queremos uma bolada, mentimos, tornamos-nos falsos. Por que está a acontecer isso? Se o Shaitan é acorrentado, logo é sinal de que nem todo o Shaitan é acorrentado no mês de Ramadã. O Shaitan acorrentado no mês de Ramadã chama-se Maradatul Jinn. Escrevam isso. Maradatul Jinn. Esse é o Shaitan que é acorrentado. Existem vários shayatins e cada shaitan tem seu nome. Por exemplo, no salat, quando o shaitan vem e começa a te desviar do teu foco, esse shaitan chama-se Al-Khinzib. Al-Khinzib ou Al-Khanzab. Termina com ba. Khinzib ou Khanzab. Al-Khinzib ou Al-Khanzab. Esse é o shaitan do salat. Nós, como pessoas, nascemos com um shaitan. Bebê, você nasce com seu shaitan no corpo, no sangue. Até mesmo o nosso Nabi nasceu com shaitan. Só que o shaitan do nosso Nabi nunca conseguiu desviar a ele, porque ele depois abraçou o Islã, ficou muçulmano. E os nossos shayatins nunca ficam muçulmanos. Nunca ficam muçulmanos. Por isso não foi possível desviar o nosso Nabi. O shaitan que vive conosco chama-se Qarinun. Qarinun. Então este é que tenta sempre nos desviar, nos levar para caminhos errados. Como combater este shaitan? É fazendo al-adhkar wal-ad'iyah fi as-sabah wal-masah. É fazer as recordações e duãs que os nossos muallim nos ensinam, nossos ulamás, que aprenderam do Sahaba e do Sahaba aprenderam do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas manhãs e nas tardes, nas manhãs, nas noites, fazer recordação, al-adhkar, wal-ad'iyah e du'a. Isto faz com que o shaitan de nome Qarin que vive conosco fique enfraquecido e não tem poderes de te desviar. Faz com que o shaitan que vem no salat perca forças, não tem poder de te desviar. Mas o shaitan que é acorrentado tem poderes que você nem imagina. Se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse decidido deixar o Maradatul Jinn e Jinnul Abyad nessa época de Ramadã, nós não iríamos jejuar conforme Allah merece ser adorado. Não iríamos conseguir adorar Allah conforme Ele merece. No Ramadã, alhamdulillah, aqueles que faziam zina de dia deixam de fazer. Aqueles que roubavam de dia deixam de roubar. Aqueles que usavam o dinheiro de juro deixam de usar. Aqueles que vendiam o álcool no Ramadã deixam de vender. Mas se este Jinnil Abyad ou Maradatul Jinn não tivesse sido encarcerado ou acorrentado pelos malaicas por ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, acredite que mesmo em pleno dia do mês de Ramadã iríamos cometer o zina, iríamos beber o álcool, iríamos vender o álcool, iríamos usar o dinheiro de juro, iríamos insultar os nossos pais, iríamos infinitamente. Então temos que dar graças a Allah por ter ordenado aos seus malaicas, que são os seus anjos, acorrentar estes tipos de shayatin, maradatul jinn. Consta no hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, e autenticado por Imam Tirmidhi e Ibn Majah. Não Ibn Majah, vosso professor. Ele levou desse Ibn Majah que estamos a referir, um grande alim, um grande imamo, que se chamava Imam Ibn Majah. Então por isso ele está a sair a ele. Mashallah. Então o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith: إذا جاءت
أول ليلة من رمضان أو إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد. ماذا يقول هذا الملك؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz neste grandioso hadith, dizendo: إذا كانت أول ليلة من رمضان, quando é a primeira noite do mês de Ramadã. Quando é que é a primeira noite do mês de Ramadã? Na noite em que a lua é vista, é visualizada. Já entrou a primeira noite. Se a gente visse hoje a lua no tempo de Maghrib, então seria considerada o quê? A primeira noite do mês de Ramadã. O que acontece nesta primeira noite do mês de Ramadã? Sufidat shayatinu. Os shayatinos são acorrentados, os bárbaros. O próprio pai de todo o shayatin, conhecido por Iblisu, será acorrentado. Aquele que chegou a viver nos céus e foi o chefe dos malaicas no primeiro céu e chefe de todos os jinnes que viviam aqui na terra. O Iblis é o pai de todos jinn e shayatin. Existe Iblis, existe jinn, existe shaitan. Iblis é o pai de shaitan e é pai de jinn. Jinn é todo aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala como o ser humano. Tem jinn e shaitan, é aquele que está fora das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando falamos de jinn, temos que deixar claro: tem jinn simples, tem que saber que é aquele que adora Allah. Tem jinn e shaitan, que é aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala e que incomoda as pessoas, possui os corpos humanos para poder prejudicar. E Iblis é o pai de todos esses. Ele vivia aqui na terra quando Allah subhanahu wa ta'ala quis limpar a terra e colocar Adam alayhi salatu wassalam. Foram enviados vários anjos à terra a negar, para ser criado Adam alayhi salatu wassalam. Depois enviou-se o Malakul Maut. O Malakul Maut, quando a terra negou, porque negou para Jibril voltou e disse Allah: a terra negou. Mandaram Micaíl apanhar a terra negou. Mandaram o Malakul Maut, quando disse que estava a negar, ele refugiava-se a Allah. O Malakul Maut disse: ao mesmo Allah que você se refugia, eu também refugio-me a ele. Ele que me mandou que não o puxa. O hitune que não o puxa. Você querendo como não, vou te levar. Malakul Maut apanhou todas as cores de areia: branca, preta, vermelha, azul e tal. Por isso nós somos de cores diferentes. Areia vermelha, areia fina, areia pesada, areia empoeirada. Por isso nós somos gordos, fortes, fracos, doentios, por causa do tipo de areia. Malumat aí o papa. Isso é só parziada. São questões adicionais. Então, o Iblis, quando o Malakul Maut pega na areia todas as cores, Allah leva aquela areia e mistura com água. Deixa durante algum tempo, a areia apodrece. Depois de apodrecer, Allah molda ele como Allah. A partir das suas mãos, cria uma figura humana, Adam alayhi salatu wassalam. Durante 40 anos, Adam a secar, tornou-se em barro. Depois Allah soprou a alma para Adam alayhi salatu wassalam. Naquela altura, o Adam tinha que vir aqui viver na terra. O objetivo era viver na terra, não nos céus. Allah enviou os malaicas para vir fazer o quê? Para vir afugentar os jinnes, shayatines que faziam maldade, derramavam sangue.
se matavam entre eles. Jinni foi criado de fogo, porque derrama sangue, porque tem sangue. Jinni tem sangue, que nem pessoa, apesar de ser criado de fogo. Nós não fomos criados de matope, porque temos sangue. Se fomos criados de areia, esse sangue provém de onde? Então, da mesma forma que nós temos sangue criado de areia, ou de argila, ou de pó, o jinni foi criado de quê? De fogo, mas também tem sangue. Allah enviou os malaicas para virem purificar a terra. Nessa altura houve um grande embate entre jinnis e malaicas. Todos têm poderes, todos têm forças, mas os malaicas têm mais forças. E o único jinni obediente às ordens de Allah era o Iblis, o pai deles. Os filhos saíram malcriados, indisciplinados, não queriam adorar Allah, não queriam seguir as ordens do pai. Todos aqueles foram esbofeteados, todos fugiram para as grutas e outros foram para os oceanos. Então pegaram o pai dos jinni, Iblis. Naquela altura o Iblis adorava Allah, não era Shaitan. Virou Shaitan quando foi para os céus. Adam foi criado e foram dito todos os malaicas para que quando Allah assoprasse a alma para o Adam, todos tinham que se prosternar, todos tinham que fazer prostração, o sajda, como forma de agradecer a Allah por ter criado uma nova criatura. O sajda não era para Adam, não se faz sajda para um homem, faz sajda para Allah subhanahu wa ta'ala. O Iblis então orgulhou-se, usou a sua arrogância, não quis se prostrar, daí tornou-se Iblis e foi tirado dos céus. O Adam também teve que sair dos céus com a sua esposa. É uma longa história. Então, esses jinnis, shayatines, o Iblis é acorrentado. Outros shayatines, conforme outros ulamai dizem que tem um jinni chamado Jinnul Abyad, um jinni branco, muito perigoso, que trabalhava com os profetas e mensageiros, são acorrentados. O Maradatul Jinn também são acorrentados. Maradatul Jinn são os únicos jinnis que viviam nos céus. Quando digo nos céus, não propriamente céu lá. O que eles faziam? Antes da profecia do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quisesse revelar algo, convocava o Jibril. O Jibril alayhi salatu wassalam é o chefe de todos os anjos. Passava a mensagem ao Jibril. Este ano vai acontecer coisas X, Y, A mais B, por aí. O Jibril alayhi salatu wassalam passava a mensagem para os demais anjos que estão lá no sétimo céus, e a mensagem vinha descendo gradualmente até chegar o primeiro céu que a gente consegue ver a olho nu. Então, debaixo deste céu que a gente consegue ver, aqui embaixo, os shaitanes tinham assentos, tinham suas cadeiras, tinham seus tronos onde se sentavam lá para o trevesso, conseguir avisar o locutor binguni, para acompanhar o que vai se falar lá, o tere. Então, quando os anjos falassem, esses jinnis se sobrepunham, pisavam-se, não sei como, mas se sobrepunham. Um parava aqui na terra, o Maradatul Jinn, o outro parava por cima do outro, nos ombros, até chegar nos céus. Estão a ver? Até chegar nos céus. E lá tinham onde ficar, tinham o trono deles. Sentavam-se lá. Então conseguiam acompanhar o quê? Aquela mensagem que vem de Allah passou por Jibril passou por outros anjos, para outros anjos, foi descendo a mensagem até o céu que a gente consegue enxergar a olho nu. Então eles conseguiam apanhar a mensagem divina de Allah, que Allah disse coisas X, Y. Então, eles, o primeiro jinn, Maradatul Jinn, que já está lá no topo, levava a mensagem, uma que ouviu verdadeira,
e acompanhava com 99 mensagens falsas. Isto é, passava para o outro jinn que estava por baixo dele 100 mensagens. Uma verdadeira que vem dos seus, 99 mentia o outro, enganava. Numa de que ouviu de lá. Quer dizer, internou assim como somos nós, pessoas. Entre eles se enganam. Então, aquelas estrelas que foram feitas lá, que nós dissemos que no Laylatul Qadr dificilmente, ou aliás, não acontece, aquilo não cai. Sabem por quê? Porque o Laylatul Qadr é noite de paz. Mas qualquer outro tipo de noite, nós vemos aquelas estrelas a cair. Porque isto acontecia antes da profecia e depois da profecia. Enquanto o profeta viveu durante 23 anos, enquanto foi dada a profecia, aquelas estrelas nunca caíram. Sabem por que caem? Aquelas estrelas cadentes? Porque estão a perseguir o Shaitan que roubou a informação do céu para ser apedrejado nos seus ouvidos e ele queima. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Mulk: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. E embelezamos os céus com a luz, as estrelas, e fizemos com que essas estrelas se tornassem algo para apedrejar os shayatin, aqueles que roubam informação de Allah subhanahu wa ta'ala a partir dos seus malaicas, e nós prometemos um castigo doloroso no dia de Qiyamah a esses shayatins. Mas no tempo em que o profeta viveu, isso nunca existiu. Hoje, possivelmente à noite, podem ver uma estrela a cair. Não é estrela a cair, é uma estrela cadente perseguindo o Shaitan Maradatul Jinn para lhes bofetear, e ele queima todo logo. Em algumas vezes isso não acontece, Allah deixa de propósito para medir a nossa temperatura de fé, como está, como se encontra a nossa fé, como que é, qual é o grau do nosso imã. Esse Shaitan Jinn, Maradatul Jinn, acompanha aquela novidade, passa para o outro e não é castigado por Allah. Aquela mensagem chega até onde? A terra. Quando chega aqui na terra, aquele primeiro Jinn que pisou aqui, a terra, é passado aquelas 100 mensagens, 99 falsas e uma verdadeira. Este vai procurar outros para poder difundir, partilhar a mensagem, disseminar a mensagem. Com quem vai disseminar a mensagem? Com Al-Kahin wal-Arraf, Al-Kuhan. Kahin é um bruxo que diz que eu consigo ver a sua vida futura. Al-Arrafa é aquele que diz que eu consigo ver a tua vida passada. Al-Kuhan. Então, trabalham com estes que são pessoas. São pessoas. Então, essas pessoas que são passadas essa informação com Jinnu, Maradatul Jinn, então eles são aqueles bruxos que a gente conhece. Que aquele senhor ali faz-se de bruxo, faz-se de feiticeiro. São esses já que começam a trabalhar com pessoas. Vão ter com o meu irmão Abdul. Abdul, eu posso adivinhar a sua vida futura. Se ele for fraco, adivinha lá, quero saber. Dentro de 6 meses você vai ter uma carinha. E ele nem esperava. Dentro de 6 meses vai ter carinha. Por quê? Porque essa carinha que ele lhe informou é a mensagem verdadeira que ele ouviu nos seus. Já acompanharam? É a mensagem verdadeira que Allah revelou de que dentro de 6 meses o Abdul vai ter uma carinha. Um 4x4. Toita likes babu. Una apanha, inshallah. Tenho que ser primeiro a pisar aí, boleia, hein? Então, quando isso acontece, você logo se recorda daquele Inculukana. E aquele Inculukana é pesado. Disse-me há 6 meses atrás de que eu teria carinha. Logo, se você crer nisso, acreditar, você acabou incorrendo ao shirk. Você acabou caindo no ashirku billah. Nunca podes cair no bruxo, no adivinho. De adivinho não tem absolutamente nada. Tudo depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses shayatines, no dia em que é visualizada a lua, todos eles são acorrentados. De acordo com os ulamás, se é acorrentado o braço direito no pescoço,
a corrente se juntamente com o seu pé esquerdo. Se é o braço esquerdo com corrente, vai com o seu pé direito. Não tem forças para andar. Não tem como desviar as pessoas. Ficam acorrentados. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. As portas todas, as 7 portas do Jahannam, do inferno, são encerradas. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. E nenhuma porta é aberta. E nenhuma porta é aberta. Cuidado, mais 5 minutos, vamos apressar. Isto por quê? Porque Allah não quer ver o seu servo no mês de Ramadã a entrar no inferno. Por isso as portas do inferno são encarceradas, são encerradas, são fechadas, para você não entrar. Aonde? No inferno. Mas você não quer aproveitar. Inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmat Allah. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: por certo, o desventurado, o infeliz, é aquele que no mês de Ramadã é privado das misericórdias de Allah. Ele não sabe aproveitar o mês para ganhar as bênçãos e as misericórdias de Allah. Ainda continua pecando, ainda continua desrespeitando os seus pais, ainda continua desrespeitando os mais velhos e não tendo rahma, piedade para com os mais novos. Continua fazendo e profanando malidades. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. E as portas do Jannah, as 8, são abertas no mês de Ramadã, todas. Dissemos que em todas as semanas, 2 vezes as portas são abertas. Quando? Segunda e quinta-feira. Quando chega o mês de Ramadã, todo o Ramadã, 29 dias ou 30 no jejum. O Ramadã chega, as pessoas sentam-se na mesa, sentam-se na esteira para poder ter o seu jejum com uma tâmara, uma fruta, qualquer, um copo de água, um copo de leite fresco. No momento em que você diz Bismillahirrahmanirrahim e quebra com sua tâmara ou com uma fruta qualquer que tu tenhas naquela altura, ou com um copo de água ou leite, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados e te coloca no Jannah. E isso acontece em todos os santos dias, no tempo de Maghrib, quando as pessoas quebram o jejum. Então é uma grande virtude, é uma grande dádiva honrada dos irmãos muçulmanos. Se você não souber aproveitar esse tempo, quando que você vai saber aproveitar? Não deixe passar este rico tempo onde você deve aproveitar fazer a prática de boas obras, a prática de boas ações.
Existem várias, inúmeras. Para terminar, gostaria de corrigir o que tenho ouvido a se falar com alguns jovens. É que nós todos hoje estudamos Google, e IA, inteligência artificial, e pensam que é tudo, não querem sentar e humilhar-se diante dos masheches. Ter livros em casa não é suficiente. Você pode pegar nos livros e ler e perceber, porque você percebe o árabe, mas você não entendeu nada. Tem que ir ter com o sheikh para poder te dar o sharh, o esclarecimento daquilo que está sendo falado lá no livro. Você só pode entender o árabe, mas não perceber na íntegra o que isto está a querer dizer. Já vi várias vezes as pessoas a proibirem o dua ao quebrar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu. Oh Allah, oh Senhor meu, por ti jejuei. Wa bika amantu, e em ti confiei, acreditei. Wa ala rizqika aftartu, e através do seu sustento lícito eu quebrei. As pessoas condenam, está tudo bem. Dizem que é um hadith da'if. Não estou a negar, concordo com eles. Em detrimento deste hadith, dizem que o mais correto é dizer, quando depois de quebrado, dizer o quê? ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Que significa, ذهب الظمأ, foi-se a sede já passou, já se foi embora. وابتلت العروق, e as veias umedeceram, já estão frescas, porque você já bebeu água, as veias estavam secas, estavam desidratadas, agora você já hidratou as suas veias bebendo um líquido. وثبت الأجر إن شاء الله, e a recompensa está firme se Allah quiser. Isso é, por causa do meu jejum, Allah vai receber a minha recompensa, Allah vai recompensar-me. Então dizem que este hadith é mais forte, também não nego, está correto o que eles dizem. Mas a pergunta que eu faço é, se nós ao quebrarmos estamos a dizer ذهب الظمأ, a sede se foi. Suponhamos que naquele dia não haja sede, não haja calor, não haja sol, choveu, está fresco, a garganta não está seca, e você ao quebrar diz ذهب الظمأ, está a enganar Allah ou está a enganar a si próprio? Respeitados irmãos e irmãs, este hadith está correto, está certo, mas não se usa no momento em que está fresco. Esta é a explanação do Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah e outros ulama. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, usa-se no momento em que naquele dia o Ramadã foi intenso, fez muito calor, você sentiu muita sede, usa este. No momento em que você está fresco, a tua garganta não está seca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Logo, os dois duãs estão corretos, depende do tempo de Ramadã em que você deve fazer esses duãs. E chegando por aqui, inshallah ta'ala, terminamos com a nossa palestra, inshallah ta'ala. Tudo aquilo que a gente falou erradamente provém do Shaitan, e aquilo que a gente acertou é min as-sawab, as-sawab min Allah. Então provém de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe todas as nossas falhas, que Allah subhanahu wa ta'ala tire as nossas fúrias, os nossos ódios e rancores dos nossos corações, que recebamos este mês de Ramadã com muita ternura, com muita harmonia, fé e muito temor em Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum do mês de Ramadã, como também que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê vida para chegar o mês de Ramadã, para podermos observar o mês de Ramadã com boa saúde durante os 29 ou 30 dias. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa salamullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.